Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Tesourista Direto. E nesse vídeo eu pretendo te mostrar como selecionar os melhores títulos públicos para sua carteira de investimentos, a depender dos teus objetivos, do risco que você quer correr, do que você quer fazer com o dinheiro, daqui a quanto tempo, e algumas observações no meio desse caminho. É claro que temos pessoas já um pouco mais experientes assistindo esse vídeo e pessoas menos experientes. Para você que é mais experiente, aproveita o vídeo para revisitar alguns conceitos. E para você que não é, fica bem à vontade aí para colocar também as tuas dúvidas, né, caso elas não tenham sido esclarecidas, nos comentários do vídeo. Para responder essa questão central, a gente vai fazer uso de algumas questões auxiliares, para ir desde o básico construindo conhecimento com você. O que é Tesouro Direto? Qual o perfil de quem investe por meio desse programa? Quais títulos que existem lá, né? Selic, pré-fixado, indexado à inflação, com cupom, sem cupom, com amortização, sem amortização. A gente vai passar por tudo isso aí. Para quem é cada um dos títulos, vamos falar sobre riscos e benefícios, como investir na prática e qual o título que eu tenho na minha carteira. E o montante que eu tenho também vai ser possível ver aí ao final do vídeo. Eu preciso te dizer que o áudio não está com problema. Esse efeito que você está ouvindo na voz é uma tentativa aí de anonimizar a minha pessoa para que eu possa mostrar carteira, dar opiniões com liberdade, sem precisar ter grandes problemas com isso. O que é Tesouro Direto? É um programa que vende títulos públicos federais, ou seja, títulos que representam a DPF, a Dívida Pública Federal, para pessoas físicas, ou seja, eu e você, cidadão comum aí, trabalhador, né? E essa venda ela acontece via internet, ou por meio desse site que você está enxergando aqui, que eu vou dar uma circulada legal, daqui a pouco eu apago, ou por meio desse aplicativo que está aparecendo do lado direito da sua tela. Antes da criação desse programa, lá em 2002, só era possível nós, né, pessoas comuns, acessarmos essa dívida pública federal, sermos credores dela, por meio de fundos. E o fundo, você já sabe, né? Te cobra lá 1% ao ano só para poder comprar título público federal. Aí não tem condição. Então, o Tesouro Direto abre uma excelente vantagem, né? Para nós que somos pessoas físicas, né? De não sermos aí extorquidos por alguns tipos de fundo. Não são todos, mas alguns aí têm péssimas práticas. Ainda nessa saga de tentar te esclarecer o que é Tesouro Direto, eu preciso te mostrar o seguinte. No relatório de 2025, de maio, né, da Dívida Pública Federal, um relatório mensal, dá para a gente ver quem são os credores dessa dívida. E você vai notar nessa tabelinha que está logo aí abaixo que nós temos vários tipos. É previdência, instituição financeira, é fundo, é não residente, é governo, é seguradora e outros. Nós que somos pessoas físicas estamos dentro desses 7%. E mais especificamente, nós que investimos por meio do programa do Tesouro Direto, aquela plataforma que eu mostrei anteriormente, representamos cerca de 2,3% do total de estoque da dívida. Então é uma parcela muito pequenininha, né? Só para você ter uma noção de onde aí que a gente se encontra. Qual o perfil da pessoa que investe por meio do Tesouro Direto, comprando o que a gente já falou, títulos públicos federais, instrumentos de renda fixa, no qual você é credor basicamente do governo, né? A gente pode simplificar dessa forma. Os dados daquele mesmo relatório que eu mostrei anteriormente nos dizem que a maioria das pessoas é homem, tem aqui 73%. O range de idade mais comum é de 26 a 45 anos, né? Totalizando um pouco mais de 50%. A origem dessas pessoas, a região dessas pessoas é de 52% aqui para o Sudeste. E nós temos no total de cadastrados e ativos 3 milhões. Só que muito mais do que falar dessas demografias, que é o que está aqui do lado esquerdo da sua tela, nós precisamos entender o perfil de quem investe no Tesouro Direto por meio dos riscos da renda fixa. Que basicamente são esses 4 que estão aí na tela. Mercado, crédito, liquidez e reinvestimento. Por que a gente está pautando isso? O risco de crédito e o risco de liquidez ele pode ser desconsiderado nas opções de título que estão disponíveis lá no Tesouro Direto, né? Selic, pré-fixado, indexado à inflação e por aí vai. Por que isso? Pensa na liquidez primeiro. O que é a liquidez? É a dificuldade ou a facilidade de você vender um ativo que você tem por um preço que é justo e no momento que você quiser, a hora que você quiser. Ora, mas como é que seria isso? Pensa no imóvel. Você quer vender sua casa, seu apartamento, alguma coisa que você tenha. Amanhã
Você vai conseguir vender para muita gente? Não, talvez você nem consiga, mas se você conseguir, vai ter 1, 2 compradores e mesmo assim você vai ter que abaixar o preço para poder vender mais rápido. Senão, né, se o preço continuasse alto, essa pessoa não gostaria de fazer negócio com você tão rapidamente. Ela gostaria de pesquisar, ver o mercado, ver se o teu preço está atrativo ou não. Então, quando você quer se desfazer de um ativo muito rapidamente, ele pode vir a apresentar um problema de liquidez. Quer um exemplo do mercado financeiro? LCA, LCI, porque esses dois tipos, por exemplo, né, que são negociados aí pelas instituições financeiras, eles normalmente têm carência. E aí, nesse período de carência, você não consegue se desfazer do título. Você não consegue ter o dinheiro que você investiu de volta. E quando a gente fala de tesouro direto, né, os TPFs, né, que você pode comprar por meio do TD aqui, eles não apresentam risco de liquidez. Por quê? Você investiu hoje. Se você quiser comprar na verdade, vender, né, um dia depois, você pode. E sem nenhum problema. Essa venda é super simplificada. Você vai lá na sua corretora e resgata o valor do título pelo preço justo. Então você vende quando quer e a um preço ok perante o mercado. Só que essa garantia de preço, que ele vai estar, por exemplo, muito bom, ou ele vai estar mais do que você investiu, ela não é muito assim. Por quê? Nós temos também o risco de mercado nos títulos do Tesouro Direto. Mercado, você lembra do Mzinho, né? Olha o Mzinho aqui, ó. É uma montanha-russa. Há volatilidade dentro do Tesouro Direto. Em alguns títulos, não são todos, né? Alguns têm mais volatilidade, alguns têm menos. Mas isso não tem a ver com o risco de liquidez. O preço que você vai estar vendendo o seu título no dia seguinte, se quiser, ele será um preço justo. Mas ele vai ser marcado a mercado. É o que a gente chama aí de marcação a mercado, risco de mercado. Mas dando continuidade ao perfil de quem investe no Tesouro, essa pessoa também está buscando um nulo, baixíssimo, insignificante risco de crédito. Por quê? Pensa que você está vendendo não, né? Você está comprando um título de dívida de uma empresa qualquer. E quando você faz isso, normalmente é uma debênture, né? Você comprou lá uma debênture ou você comprou um título de dívida um pouco mais especial aí de uma instituição financeira, por exemplo, uma LCA. E essas duas instituições, né, uma é não financeira e a outra financeira, elas podem te dar um calote, que é o risco de crédito. Lembra do C de crédito, calote. O que seria esse risco de calote? É essa instituição ou essa não te pagarem aquilo que te devem nos termos que foram pactuados no contrato, no título, no papel que você tem. Então eu te devo 10 mil reais, eu vou te pagar daqui a 5 anos. Mas pode ser que eu quebre no meio do caminho. Esse risco de eu passar mal ali financeiramente, não conseguir bancar o que eu estou te devendo, é o risco de crédito. E por que o Tesouro, a gente dá para dizer que não há risco de crédito zero ou até um risco insignificante? Porque a dívida pública federal negociada no Tesouro é em reais. E o Tesouro emite moeda em reais. Se há emissão de moeda em reais e a dívida está em reais, numa eventual necessidade de liquidação, aí, pagamento total da dívida, eu posso fazer uma emissão indiscriminada aí de moeda para fazer o pagamento de tudo isso. É óbvio que isso tem consequências para a economia, mas esse não é o ponto da discussão. O ponto é, não há racionalidade em falarmos sobre calote em dívida numa moeda que o próprio Estado emite. Não faz sentido. O governo te pagaria. Ele pode pagar, injetar muito dinheiro na economia e isso gerar inflação. Perfeitamente. Por isso que as pessoas que mais se preocupam com essa possibilidade investem, né, em títulos públicos atrelados ao índice de preço. Porque dessa forma a gente teria uma correção monetária também. Enfim, eu quero te dizer então que risco de liquidez e risco de crédito são grandes diferenciais para a pessoa que quer investir no Tesouro Direto. E especialmente sobre o risco de crédito, eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde a gente trata isso em mais detalhes aqui dentro do canal, de maneira bastante aprofundada, para que não te reste insegurança e você possa dormir tranquilo. Mas falando sobre o risco de mercado e o risco de reinvestimento, o que eles seriam? Bom, o mercado é o M de mercado. É a volatilidade. Como assim? Pensa que você comprou um título de dívida aqui comigo. Eu estou te devendo 10 mil reais e vou pagar pelos próximos 5 anos aí.
Só que essa contratação que você fez comigo envolvia uma remuneração que eu vou te pagar de 10% ao ano. Só que aí passou 2 meses, 6 meses, 8 meses. E eu fui lá no mercado, eu fui lá para um outro conjunto de pessoas e falei assim, olha, quem quer me emprestar dinheiro? Vou pagar 15% ao ano. Faz uma comparação. As pessoas novas que forem comprar esse título que eu estou emitindo a 15% ao ano versus o seu título que vale 10% ao ano, qual que é o melhor? Bom, esse aqui que está remunerando 15% ao ano. E não esse que está remunerando a 10%. Porque eles são da mesma empresa emissora. Ambos têm o mesmo risco de calote. Só que esse está com uma remuneração maior e esse está com uma remuneração menor. Ora, então o seu título piorou. O que aconteceu aqui? Fenômeno que a gente chama de marcação a mercado. A taxa que está sendo negociada em novas emissões, ela aumentou, logo o preço do papel que você tinha na mão diminuiu. Se a taxa viesse a diminuir, ela não fosse 15, ela fosse, sei lá, 2, 5, o preço do título que você tem na mão ele viria a subir, valorizando o papel que você tem. Essa é a ideia do risco de mercado que alguns títulos, a boa parte, né, daquilo que vende lá no Tesouro Direto sofre também. E o risco de reinvestimento a galera normalmente não fala, tende a enxergar só como oportunidade, mas também é um perigo. Por quê? Ainda naquele exemplo de eu estar te devendo 10 mil reais, vou pagar daqui a 5 anos, pode ser que nos termos da nossa contratação eu te diga assim, fulano, eu vou te pagar esse dinheiro que você me investiu a 10% ao ano, só que eu quero te pagar aos poucos, eu não quero te pagar tudo no final. Eu vou te pagar um pouquinho cada mês, ou um pouquinho cada semestre. E bom, você que vai estar recebendo esse pouquinho de dinheiro a cada período de tempo, você não quer que esse dinheiro fique parado debaixo do seu colchão, certo? Você quer reinvestir isso para evitar perder poder de compra. Então você vai reinvestir essa pequena parcelinha de dinheiro que você recebeu. Aí então que surge o risco de reinvestimento. Como assim? Quando você recebe esse dinheiro e você vai reinvestir, pensa que você tem duas opções, a opção A e a opção B. A opção A, ela é melhor, você encontra condições no mercado melhores para reinvestir o dinheiro do que a remuneração que estava contratada comigo. Então eu te dei 100 reais. Putz, mas agora tem título no mercado sendo negociado a 12. Então você pega os 100 reais e vai colocar dentro de um título que rende 12. Essa é uma opção boa, é quando o risco de reinvestimento ele é positivo, ele é algo que beneficia o investidor. Você vai receber um dinheirinho e vai colocar ele para render mais do que estava rendendo comigo, que estou te devendo. Só que tem a opção do B também, em que no mercado só tem, por exemplo, o título sendo negociado a 7%. Então, tu vai alocar em quê? Eu já te devolvi parte do dinheiro, você não tem como contratar de novo comigo. Então, você só vai poder reinvestir essa grana a 7%, que é pior do que estava comigo rendendo. Então, esse é o risco de reinvestimento desse capital intermediário. Algumas opções no Tesouro Direto também tem isso. A gente vai esmiuçar. Mas, para fechar, o perfil de quem investe no Tesouro Direto é quem quer se proteger do risco de crédito e se proteger do risco de liquidez, sobretudo. Risco de mercado e reinvestimento vai depender do título que você vai selecionar lá dentro da plataforma. Quais títulos existem, então, nesse tal programa, né? A gente pode separar em 3 blocos: o pré-fixado, o indexado a índices de preço, ou o IPCA, que é o mais comum, né? Ou o IGPM, que parou de ser vendido já tem bastante tempo, não é mais negociado, mas ainda tem detentores desses títulos, né? Ainda estão arrastando por um bom tempo. E ainda aqueles indexados à taxa de juros da economia básica, que é a taxa Selic. Como é que funciona o pré-fixado? É aquele que eu estava comentando anteriormente, é o 10% ao ano, é o 15% ao ano, é quando você tem um número fechadinho para poder se apegar. Esse tipo de título, por conta dele remunerar uma taxa exata, uma taxa fixa ali definida, você vai saber exatamente quanto de dinheirinho tu vai ter no final. Beleza? Ele pode ser pré-fixado sem pagamento intermediário, eu vou te pagar só no final, ou ele pode ter juros semestrais, ou seja, de 6 em 6 meses eu te dou um dinheirinho para você, vamos dizer, ficar feliz aí e poder comprar as tuas coisas. Legal é para quem precisa de renda. Quando falamos sobre os indexados à inflação, vamos focar aqui só no IPCA, porque é aquilo que é negociado, nós também temos essa parte chamada de pré-fixado, que é o caso do 10% ao ano, 15%, 2% ao ano. Mas nós também temos essa parte aqui, que é a parte pós. Por que pós? Porque de início tu não sabe
Você sabe qual foi o IPCA do mês passado, do ano passado, do trimestre passado. Mas o IPCA da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, não tem como saber. A gente só vai saber o quanto o título vai de fato render a posteriori. Deixando o tempo passar, a gente vai saber quanto que vai render ou não. Legal? Então, a gente chama ele de título híbrido, né? Porque ele tem uma parte pós e uma parte pré. E a Selic é inteiramente pós. Por quê? A taxa Selic, no momento que eu gravo esse vídeo, está em absurdos 15% ao ano, pagando demais, né? Para deixar o dinheiro num investimento tão seguro assim. 15% ao ano. Mas isso é hoje. Na próxima reunião do comitê, do Copom, pode ser que a taxa Selic vá a 14, a 14,5, a 13 e por aí vai. Então a gente também só sabe depois, por isso pós. Só que todos esses investimentos, eles estão sujeitos a um regime de capitalização, né? Em que o dinheiro ele evolui de maneira composta. O que isso significa? Eu vou limpar isso aqui. Se você investiu 10 mil a uma taxa de 10% ao ano e passou um ano, o que você vai fazer? Vai pegar 10 mil e vai multiplicar por 1 mais 1%. Perdão, 1 mais 10%, que seria 1,1, né? Esse 10 mil, então, vai virar 11 mil reais. Passou mais um ano, o que você vai fazer? Vai somar mais 1 mil reais, vai virar 12 mil? Não, né? Isso aí seria se fosse juros simples. Mas é juro composto. Então você vai pegar o 11 mil, que tem juro acumulado em cima dele, e vai aplicar os 10% de crescimento, vai multiplicar de novo por 1,1 em cima. E isso vai dar um determinado valor. Todos esses 3 tipos de remuneração funcionam exatamente assim. A diferença é que em um deles vai estar super claro qual que é o percentual que vai render e nos outros não. Essa remuneração vai mudando conforme o tempo passa. Para poder fixar esse conhecimento na tua cabeça, tenta responder comigo aí essa questão. Qual é o valor final, após 5 anos, de uma dívida de 10 mil que evolui a uma taxa de 15% ao ano? Aqui tu poderia substituir dívida por investimento, né? Um título ali que você comprou. Bom, fazer essa conta de cabeça é difícil. Você precisaria de um auxílio ali de uma calculadora, muito provavelmente. Só que tem alguns atalhos mentais. A gente sabe que quando a taxa remunera 15% ao ano, a cada 5 anos o valor que você investiu dobra. Ou um pouco mais do que dobra. Então eu já posso te adiantar, sem fazer conta nenhuma, de que esses 10 mil vão virar 20 mil e uns quebradinhos. Bom, mas eu quero te mostrar a conta exata. Eu vou trocar de aba aqui com você. Coloquei no simulador de juros compostos aqui do site do Investidor Sardinha. E já coloquei os dados. 10 mil reais, 0 de valor mensal, 15 anual de juros, né? Durante 5 anos. Clicou para calcular. Olha o valor. Dobrou o seu dinheiro em 5 anos. Sem você fazer nada. Saiu de 10 e foi para 20 mil e uns quebradinhos. Aqui a gente tem o total investido, o total em juros, o quanto que evoluiu ao longo dos meses. E aqui um detalhamento, né? Uma parte mais analítica de cada um dos meses. Quanto que teve de juros, total de juros ali que foi acumulando, o total acumulado, né? Somando o valor investido e os juros que apareceram. Então é bem interessante esse tipo de calculadora para você identificar o efeito dos juros compostos ao longo do tempo. Se a gente fica com uma taxa dessa, por exemplo, por um período de 20 anos, 10 mil vão se transformar em 163 mil reais. Isso é muita grana. Tá vendo que a curva vai fazendo um formato, né, exponencial? Esse é o tal do efeito dos juros compostos. É bem interessante, né, da gente visualizar. E finalmente, para quem é cada título? Risco e benefícios. Eu quero que você esqueça todos esses nomes que estão aqui aparecendo na tabela por alguns instantes. Se concentra apenas nessa parte que eu estou marcando em vermelho aí na tua tela. Que parte é essa? É onde vai estar o teu objetivo, a tua necessidade, o comportamento que você, enquanto investidor, tem. Pensa comigo. Se você prioriza aí nos teus investimentos, na tua alocação de dinheiro, a menor volatilidade possível, a menor dentre todas. Bom, você só vai ter uma opção de investimento, que é o Tesouro Selic. A LFT é o nome mais técnico aí que a gente chama. E essa LFT, ela não pode te pagar um valor semestral, pingadinho na tua conta, ou um valor mensal como se fosse um salário para você. Você só vai ter esse dinheiro, né, rendendo aqui dentro desse título, a LFT, lá no final, lá no vencimento. E o vencimento, ele vai ser dito, né, ou quando de fato o título acaba, ou quando você resgata. Esse final é o que eu quero dizer.
Ou ele vence, ou você fez um resgate. Aí sim você vai ver a cor desse dinheiro. Perfeito? Note que quando você escolhe a menor volatilidade possível, você está fazendo um trade-off que a gente chama. Ou seja, uma escolha e uma renúncia. Você escolheu a menor volatilidade. O que você renunciou? Renunciou à possibilidade de receber renda no meio do caminho. Então, para você que, por exemplo, está, sei lá, aposentado e quer receber um saláriozinho na conta, talvez essa não seja a melhor opção de todas. Bom, vamos às próximas. Quero saber exatamente quanto vou receber. Exatamente. Não quero ter nenhuma dúvida. Eu vou ter lá R$ 11.257. Eu quero ter a quantia exata daqui a algum tempo. Bom, para fazer isso, você teria que investir em tesouro pré-fixado. Ele pode ser, se você quiser receber de uma vez só no final, o pré-fixado normal, que a gente chama de LTN, ou se você quiser receber com parcelas semestrais, que a gente chama de cupom, né, semestral. No meio do caminho vai ser o tesouro pré-fixado com juros semestrais, que tecnicamente ali vai chamar de NTNF. Bom, mas aí você vai dizer, poxa, camarada, não é isso. O que eu mais quero é me proteger da inflação. Então você vem aqui e compra um tesouro IPCA+, sem juros, né? Que seria uma NTNB principal, se, junto com essa sua vontade de se proteger da inflação, você também quer receber só no final. Aí esse título aqui fica perfeito para você. Agora, se você quer se proteger da inflação, mas você quer renda semestral, você precisa comprar o Tesouro IPCA com juros, que vai te pagar um dinheirinho ali a cada semestre. Se você quer receber alguma amortização, juros mensal, você precisaria comprar o Renda Mais ou o Educa Mais. A diferença entre eles dois, né, ambos têm o mesmo código técnico aqui, que é a NTNB1, é que o Renda Mais vai pagar para você esse salário, essa amortização mensal, por 20 anos, e o Educa vai fazer isso por 5 anos. Beleza? Note que a gente tem umas coresinhas, uma legenda nesse gráfico, nessa tabela. Risco de crédito e risco de liquidez a gente já falou que pode tranquilamente ser desconsiderado. Risco de mercado a gente tem nessas opções. Algumas vão ter mais, outras vão ter menos. Por exemplo, onde que tem mais volatilidade? Lembra do M de mercado. No pré-fixado ou no pré-fixado com juros? Tem mais no pré-fixado. Porque esse pagamento intermediário do dinheiro, né, devido ali, que você, enfim, contratou por meio desse título, ele acaba minimizando, né, diminuindo, amenizando esse efeito do sobe e desce do preço do título. Então, se tem juros, tende a balançar menos do que aquilo que não tem juros e não tem amortização. Esse é um exemplo. Falando sobre tesouros IPCA, a mesma coisa. Se eu não tenho nenhum tipo de pagamento intermediário, vai balançar mais, o risco de mercado é maior. Se eu tenho, diminuo. Se eu tenho muito pagamento de fluxo intermediário, esse risco de mercado diminui mais ainda. Esse é um raciocínio que a gente faz. O risco de reinvestimento ele aparece nessas bolinhas em azul. Como você já imagina, ele tem no com juros e ele também no com amortização, que é o Renda Mais e o Educa Mais. Só que note, um deles você vai ter um risco de reinvestimento se materializando a cada 6 meses. Sempre vai ter lá, a cada 6 meses tu vai receber um dinheirinho na tua conta e tu provavelmente vai ter que reinvestir isso. Só que o Renda Mais e o Educa vão fazer isso a cada 1 mês. E durante um longo período de tempo. Então o risco de reinvestimento aqui, ele é ainda mais acentuado. E vale você dosar isso na hora de escolher o seu título. Para te exemplificar ainda mais sobre essa ideia de risco e benefício, né, de cada um dos tipos de títulos negociados ali no Tesouro Direto, eu mostro esse gráfico para você. Tu pode encontrar lá no relatório anual da dívida, o de 2024, que foi o lançado até o presente momento. Nota que para cada tipo de título, LFT, que é o Tesouro Selic, né, pós-fixado, a LTN, que é o pré-fixado, a NTNF, que é o pré-fixado com cupom, e a NTNB, que é o indexado à inflação, né, o IPCA, a gente tem aqui uma legenda que mostra quem são os detentores dessa dívida. Ora, observa o seguinte: os investidores que são não residentes, ou seja, a pessoa que está lá, por exemplo, nos Estados Unidos e quer investir uma grana aqui no Brasil para poder ganhar um dinheiro, onde que esse tipo de credor, vamos dizer assim, tem mais peso? Ele tem mais peso nos pré-fixados,
Isso faz algum sentido com a tabela e a explicação que a gente deu anteriormente? Faz muito sentido. Porque a pessoa que ganha em dólar, tem patrimônio em dólar e aloca o seu dinheiro em título da dívida pública brasileira, ela não quer fazer um investimento para o longo prazo. Por quê? Porque o real, enquanto moeda, é mais recente que o dólar e tende a sofrer depreciação. E se há a depreciação do dinheiro que está em reais em relação à moeda estadunidense aqui, por exemplo, dólar, né? Esse investidor que colocou dinheiro em reais, na hora dele converter de novo para dólares, ele vai ter o poder de compra diminuído, concorda comigo? Então essa pessoa não pode ficar muito tempo investida aqui no Brasil. Não faz tanto sentido assim. Porque depois ela vai ter que voltar com dinheiro, converter. Então, investidores não residentes preferem ganhar dinheiro numa porrada mais rápida. E essa porrada mais rápida só vem com a volatilidade, que é o risco de mercado, a marcação a mercado. Qual que é o título que é mais propício para marcação a mercado? Os pré-fixados. Mais do que os do tipo IPCA e muito mais, é claro, né, do que a LFT, que quase dá para a gente dizer que nem tem marcação a mercado. Esse é um exemplo. O outro que vale destaque, previdência. Você faz um plano de previdência para você com o objetivo de resgatar mês que vem ou resgatar daqui a 10 anos? Ou resgatar daqui a 20 anos, converter em renda e deixar décadas ali em renda? Bom, é para o longuíssimo, longuíssimo prazo. E no longuíssimo prazo, o maior desafio da pessoa investidora é proteger o dinheiro disso aqui, ó, da inflação. Então, onde que a Previdência vai aportar pesado? Vai aportar aqui, ó, nas NTNBs. Por isso que eles representam 46% do montante total deste tipo de título. Ou seja, não é só você que tem que fazer essa seleção criteriosa de acordo com os teus objetivos. Todos os players de mercado fazem, né? Não só a pessoa física. E como investir na prática? Eu pretendo te mostrar agora, bem simplesinho, né? Descomplicado, para que você consiga colocar o seu precioso dinheirinho aí em bons títulos. Faça o cadastro no Tesouro Direto, usando a sua conta GovBR. Muito provavelmente você já tem isso, porque a gente precisa para fazer um monte de coisa. Depois, escolha uma corretora para usar como intermediária. Aqui no caso eu vou mostrar que eu estou utilizando a Rico, mas poderia ser qualquer outra, isso não faz muita diferença, beleza? Escolha o título de acordo com o perfil de investidor e faça seu aporte pelo app da corretora ou pelo TD. E agora eu vou te mostrar aqui exatamente como é. Eu estou com o aplicativo da Rico aberto, estou movimentando aqui ele com você. Aqui nessa corretora eu só mantenho os títulos públicos federais. Esse é o montante que eu tenho hoje. Eu venho aqui em produtos no canto direito inferior, seleciono Tesouro Direto e vai aparecer aqui uma série de ativos para mim, para que eu possa fazer este investimento. E olha, observa que alguns títulos custam muito pouquinho. Ó. Eu venho aqui nesse tesouro pré-fixado e ele está a R$ 7,32 o valor mínimo. Você vê que eu estou pobre aí na corretora, né? Estou com uns R$8, mas eu venho aqui e boto o valor mínimo, clico para continuar, né? Para poder ver o resumo, e ele me mostra. E depois me pede a assinatura eletrônica, senha. Eu não vou colocar porque eu não sou muito afeiçoado aí por pré-fixados. Mas esse é o raciocínio, para caso você queira investir em títulos públicos. Espero que o vídeo tenha te ajudado a fazer uma boa seleção, né, e que tu consiga se sentir mais seguro. Deixo aí como um card anexo ao vídeo mais opções aqui dentro do nosso canal Tesourista Direto para você continuar a sua maratona. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.